Hoje eu gostaria de trazer uma palavra ao teu coração, falando sobre maturidade cristã, sobre princípios da maturidade, mas sobre a maturidade cristã. E eu gostaria que você, se possível, tiver com a sua Bíblia, né? E eu gostaria que nos cultos online você tivesse também a sua Bíblia do teu lado, né? Vai aparecer aqui para você, né, o texto, mas se possível tenha a tua Bíblia. Nós vamos ler Jeremias no capítulo 1, no versículo 4 ao 7. Jeremias do 1, do 4 ao 7. Tá? Nós vamos ler essa palavra e eu sei que Deus vai falar com você nesse tempo em que nós estamos vivendo. Esse tempo que nós estamos vivendo de dificuldades, nós precisamos ser maduros espiritualmente. Nesse tempo de dificuldade, você precisa ter maturidade espiritual. Precisa ter maturidade espiritual para passar por esse problema, por essa dificuldade, por essa tempestade em que estamos passando. Para que você possa vencer, tenha maturidade espiritual. E eu quero ler com você Jeremias capítulo 1, versículo 4, diz assim: E a mim veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos que eu te enviar irás, e a tudo quanto eu te mandar falarás. Glória a Deus. Se você pode dar um glória ao Senhor, dizer aleluia. Mesmo aí na tua casa, participe conosco, glorifica ao Senhor. Você está num culto. Mesmo online, você está participando desse culto. E eu quero falar sobre essa maturidade espiritual. Porque os princípios de maturidade na tua vida, eles dão início a um novo recomeço. Eles dão início a um recomeço quando você tem princípios de maturidade. Você vai perceber isso. Não, vou tirar um pouquinho agora da vida espiritual e quero trazer para a sua vida física. Nós percebemos que nós vamos amadurecendo de tempo em tempo. Um dia você é uma criança que brinca, de repente você começa a crescer, daqui a pouco já pensa em namorar, começa a trabalhar, casa, tem filhos, tem sonhos. E é incrível que quando a gente vai ficando mais velho, nós começamos a ter uma maturidade maior. E nós olhamos para as coisas quando a gente era mais novo. Hoje eu tenho 41 anos. E eu olho hoje para algumas coisas que eu fiz com 20 anos. Principalmente na minha vida financeira. E hoje eu olho e falo: por que eu não fiz isso, não fiz desse jeito? E eu vejo que eu fiz errado. Pela maturidade que eu tenho hoje, na época eu achava que estava certo. É lógico que todos os erros que a gente comete e acertos que a gente comete nos trazem a maturidade que nós temos hoje. Você só tem essa maturidade por causa desse tempo que você viveu e passou algumas fases da sua vida, e você ganha maturidade. Mas quando a gente fica mais velho, nós olhamos lá para o nosso passado
e pensamos algumas coisas e falamos, eu poderia ter feito assim. Outras a gente fala, se eu tivesse ouvido meu pai. Eu e meu irmão, quando éramos bem mais novos, tinha 18, 19 anos, meu pai tinha um lugar, hoje é um condomínio aqui em Mojimirim, e era longe, muito longe, era até uma estrada de terra para chegar. E meu pai falou assim, compra um terreno lá, estava muito barato. Ele falou, compra um terreno lá para vocês. E eu com meu irmão falamos assim, pai, esse terreno é muito longe, é só mato lá, ninguém vai querer morar lá. E hoje, uma casa lá vale 300, 400 mil. E na época o terreno custava 11 mil. Era muito barato. É como se no dinheiro de hoje o terreno custasse 15, 16 mil, vamos por aí mais ou menos. Dentro de um condomínio. E hoje, eu, meu irmão, a gente fala assim, por que não ouvimos meu pai? Nós não tínhamos essa maturidade. Então, quando você amadurece, você tem um recomeço, ele inicia um recomeço na tua vida. A maturidade te dá essa sabedoria. E eu quero falar um pouquinho com você sobre esse texto. O que nós aprendemos nesse texto de Jeremias? Primeiro, nós vemos aqui Deus falando no versículo 5: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes de você ser formado, Deus já tinha te escolhido. Deus já sabia quem você era. Quando você ainda era uma substância informe, Deus já te conhecia. Por isso nós entendemos que a Bíblia, através da Bíblia, que nós somos contra o aborto porque já existe vida. Quando, mas ainda não tem tantos meses, não importa, já é uma vida. Deus já conhecia. Deus já te conhecia quando você ainda estava sendo formado no ventre da tua mãe. Deus já olhava para você. Deus te escolheu. E isso nos ensina algo, que Deus não escolheu você, não escolheu a mim pelo que você é, pelo que eu sou, pelo que eu faço, pelas minhas habilidades. Não foi por isso que Deus me escolheu. Não escolheu alguém porque tem um carro bonito, uma casa bonita, um bom emprego. Não foi por isso que Deus te escolheu. Não foi por algum talento que você tem que Deus te escolheu. Porque antes de você ter talento, antes de você ter dinheiro, antes de você ter um bom carro, antes de você ter uma boa casa, um bom emprego, antes de você fazer a tua faculdade, Deus já havia te escolhido no ventre da tua mãe. Deus já havia te separado. Pastor, então por que Deus me separou? Porque Deus me escolheu? Porque Deus preparou um futuro brilhante para você. Porque Deus preparou algo muito grande. Tem um propósito muito grande na tua vida. E Ele sabe, Ele te conhece, e Ele já sonhou um propósito, um plano. Ele já preparou um futuro para você. E lá no ventre da tua mãe Ele te escolhe para que você fosse abençoado, para que você tivesse um futuro. Então Deus te conhece. Deus sabe os teus erros. Deus sabe as tuas falhas. Não estou aqui defendendo o erro de ninguém, a falha de ninguém, mas Deus conhece. Deus conhece o teu coração. Ele te escolheu. E eu quero que você comece a entender isso hoje. Coloque isso dentro do teu coração hoje. Deus te escolheu. Lá no ventre da tua mãe você já era amado. Lá no ventre da tua mãe,
Tem pessoas que falam, mas eu fui rejeitado. Mas Deus não te rejeitou. Deus te amou desde o tempo que você estava sendo formado. Ele já te amava, Ele já te escolheu. Ele já estava cuidando de você. Talvez você fale, pastor, mas minha mãe, meu pai, enfim, queriam que eu fosse retirado, que fosse abortado. Mas eu quero dizer para você, Deus te amava. Deus cuidava de você no ventre da tua mãe. E você precisa entender isso para ter maturidade. Você não é amado pelo que você faz, você é amado porque você foi escolhido por Ele. Você não é amado pelo que você tem, você é amado porque você foi chamado por Ele. Sabe, Mateus, capítulo 22, versículo 14. Mateus 22, 14. Fala assim: porque muitos são chamados, mas pouco os escolhidos. E eu queria só que você entendesse essa palavra. Porque poucos são escolhidos. A Bíblia, Jesus está dizendo aqui, olha, muitos são chamados, ou todos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Deus, Ele chama a todos. Deus chamou a mim, chamou a você. Talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo esta live. Talvez você nunca foi numa igreja evangélica, mas está ouvindo esta palavra. Eu quero dizer, Deus te chamou também. Deus chamou a todos. Deus, Ele chama a todos e fala, eu tenho um propósito. Mas quem são os escolhidos? Só aqueles que têm atitude e aceitam o chamado do Senhor. Chamados são todos, mas os escolhidos são aqueles que dão um passo à frente, que tomam a decisão de obedecer a Deus, de obedecer a palavra de Deus. Esses são os escolhidos. Quantas pessoas estão dizendo não para Deus, mas Deus chamou. Agora Deus vai escolher, porque a relação da escolha está muito mais entre nós do que para Deus. Deus te chamou, todos são chamados, eu fui chamado, você foi chamado. Mas para ser escolhido eu tenho que dar um passo à frente. Eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que tomar uma decisão. Eu tenho que dar um passo de fé. Os discípulos, você vai ver uma história na Bíblia, que tem um jovem, a Bíblia não fala o nome dele, que ele chega para Jesus e fala, Jesus, eu quero te seguir. Eu quero estar com você, Jesus, seguindo, sendo seu discípulo. Eu sei isso, e falou tudo que ele sabia. E Jesus fala, então, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois você volta e me segue. Jesus falou, toma uma atitude, toma uma decisão na tua vida. Mas nós não sabemos o nome, porque esse jovem não voltou. Ele não tomou uma atitude, ele não tomou uma decisão. Deus te chamou. Deus te chamou. E chegou a hora de você ter maturidade para dar um passo de fé, para entrar num ambiente mais profundo, para conhecer mais de Deus. Deus te conhece. Deus conhece a tua vida, Deus conhece o teu coração. E o que as pessoas não conhecem ao teu respeito, Deus conhece. O que as pessoas, marque isso, o que as pessoas não conhecem ao teu respeito, Deus conhece.
Você não é novidade para Deus. Você não é uma surpresa para Deus. Deus já te conhece desde o ventre da tua mãe. Quando você estava sendo formado, Deus já te conhecia. Deus conhece as tuas fraquezas. Deus conhece as tuas falhas. Deus quer te fortalecer e quer te ajudar nessa noite. Então, primeiro, Deus, Ele olha lá no ventre da mãe. Segunda coisa que nós vemos nesse texto é que Ele fala assim: e antes que saísse da madre, eu te consagrei. Antes que você saísse do útero da tua mãe, Deus já te santificou, Deus já te consagrou. Talvez você fale, pastor, por que você está dizendo isso? Porque muitas vezes o diabo tem colocado na tua mente uma autocondenação. O diabo, ele coloca na vida das pessoas, dizendo: olha, você não vai conseguir, você não pode porque você já cometeu esse pecado, você já errou, você teve uma vida de erros, uma vida de pecado, uma vida totalmente errada. E a pessoa começa a se autocondenar e se esquece que Deus já havia santificado e consagrado. Deus já tinha um plano para a tua vida, Deus já tinha um propósito na tua vida. Antes de você sair do útero da tua mãe, Deus já tinha um plano para você. E aí a pessoa, ela começa a se autocondenar. Ela se autocondena, achando que Deus não vai aceitar ela, que Deus não vai restaurar, que Deus, por causa dela ser muito pecadora, porque ela errou demais. Quantas pessoas eu já vi chegar na igreja e falar: olha, eu não vou poder fazer nada na igreja, porque eu já errei isso, e começa a falar tudo que ela errou. Ela começa a pôr um peso sobre ela. Mas Jesus Cristo, nessa noite, quer dizer para você que Ele quer trocar de fardo com você. Ele quer te dar um fardo leve. Ele quer te dar um fardo leve, porque Ele te escolheu. Ele te santificou e te consagrou. A tua vida errada, tudo que você fez, Deus sabia, não foi novidade. Mas hoje Ele quer trazer perdão para você, Ele quer trazer restauração a você, Ele quer trazer um novo começo a você, Ele quer te dar uma nova chance, porque Ele te consagrou. E Ele quer que você entenda isso, que antes de toda acusação do diabo, Ele te escolheu, Ele te consagrou, Ele te chamou. Sabe, não tem nada que você possa fazer que Deus te ame mais, ou que Deus te ame menos. Talvez você fale: pastor, mas eu pequei. Ele te dá a chance de se arrepender. Mas não é porque você pecou que Deus parou de te amar. Não é porque você errou que Deus parou de te amar e vai falar assim: não te amo mais. Ele continua te amando da mesma maneira de quando você estava no ventre da tua mãe. Ele continua te amando. Então não tem nada que você possa fazer para mudar esse amor de Deus. Não tem nada que você possa fazer que vai mudar o grandioso amor de Deus pela tua vida. Sabe, o amor dele nos persegue. A Bíblia, ela diz assim:
Se eu for para o mais profundo do mar, Ele vai estar. Se eu subir no mais alto monte, Ele vai estar lá. Se eu fizer a minha casa entre os mortos, Ele vai estar lá. Não tem para onde você fugir do amor de Deus. O amor de Deus, Ele te persegue. O amor de Deus, aonde você estiver, Ele vai queimar no teu coração. Mesmo com as tuas falhas, com os teus erros, o amor dele te persegue. Um amor que quer transformar a tua vida, um amor que quer transformar o teu coração, um amor que quer te dar um novo começo, um amor que quer te dar uma nova história, um amor que te salvou, um amor que te curou, um amor que te liberta. Mas você pode me dizer, pastor, as pessoas falham. Sim, e eu digo para você, todos nós falhamos. Eu falho, você falha. Mas Deus, mesmo com as tuas falhas, Ele te separou. Ele te escolheu. Porque Ele sabe que se a pessoa que foi escolhida errar, ela vai se prostrar ao Senhor, e talvez vai dizer como Davi: pai, pequei contra ti. A pessoa escolhida, ela reconhece os seus erros, e volta-se para Deus e fala: pai, eu pequei contra ti, somente contra ti eu pequei. E se arrepende dos pecados, se arrepende das falhas. Mas todos nós somos falhos. O problema de muitos cristãos ainda é querer ver a falha dos outros, porque se acham santo demais. É condenar a falha de alguém, porque alguém errou, em vez de demonstrar amor para ela e falar: olha, Jesus continua te amando. Você pode ter errado, mas Ele quer te dar um novo começo. Você pode ter errado, mas Ele te dá a chance do arrependimento. Mas infelizmente, tem pessoas que quando amadurecem como cristão, eu tenho 41 anos de cristão, e a pessoa ela começa a vir à igreja, está um mês, um ano na igreja, e se ela erra, eu começo a virar o acusador dessa pessoa. Em vez de eu ter maturidade cristã para cuidar daquela pessoa que errou, para ser um professor e ajudar a falar: olha, está errado, como um pai educa um filho. Não, eu prefiro acusar e falar: olha, você está errado, você vai para o inferno, você não serve para estar aqui. Como se eu fosse santo demais. Como se eu fosse a pessoa que nunca errou na minha vida. E aí eu acuso, aponto o dedo, eu falo. Essa não é minha função nem sua. A função de acusar é do diabo. Não tome o lugar do diabo. De acusador já basta o diabo. Tem pessoas que querem tomar o lugar do diabo dentro da igreja. Fala: eu vou ser o acusador. Ou quero ser o juiz. Eu quero ser o juiz e eu vou definir o que é mais pecado, o que é menos pecado.
e se eu já condeno para o inferno ou não. Esse é o lugar de Deus, o justo juiz. Também não é o meu lugar, também não é o seu. Eu e você fomos chamados para levar o amor de Jesus Cristo. Pastor, mas se a pessoa errar, a Bíblia ensina o que você deve fazer. A primeira coisa, vai cuidar desse irmão, antes de divulgar o pecado dele para todo mundo. Vai falar com ele. A Bíblia ensina isso. Você vai até ele, conversa com ele, ensina em amor, não é em acusação, porque a acusação é o diabo que vai fazer isso. Irmão, fica tranquilo, o diabo vai acusar. Como talvez eu e você, que somos mais velhos na igreja, temos mais tempo de igreja, quando você peca, o diabo já vem mostrando para você o teu pecado, esfregando na tua cara o teu pecado. O Espírito Santo, você já sabe que o Espírito Santo se entristece. Você já percebe que a tua comunhão com Deus, por causa do teu pecado, já está diferente. Então o diabo já vai te acusar, o diabo já vai escancarar o teu pecado. Pastor, então o que nós devemos fazer como cristãos maduros? Amar essas pessoas, cuidar dessas pessoas, ensinar o caminho a essas pessoas. Se você já sabe o caminho das pedras, ensina ele. Porque você vai deixar a pessoa afogando se você já sabe nadar? Ensina ela a nadar. Sabe, nós precisamos aprender isso, que Deus nos chamou, nos escolheu e nos consagrou. A Bíblia fala assim: confessai os seus pecados a Deus e eles serão perdoados, e confessai para os outros, para os seus irmãos, e você vai ser curado. E aí eu pergunto para você, será que a igreja tem feito isso? Porque Deus, a parte do perdão de Deus ele faz, porque Deus é perfeito. Deus perdoa. Mas será que você está levando cura para aqueles que estão com o coração machucado porque erraram? Talvez erraram por um momento de descuido, talvez nem querendo errar, mas erraram, mas pecaram. Talvez essa pessoa não esteja nem mais sentindo tanto a presença de Deus como ela gostaria de estar sentindo. Ela se sente distante de Deus, mas ela fala assim: se eu contar para alguém que eu pequei, eu que vou para a cruz. Só que a Bíblia ela fala que nós devíamos curar essas pessoas. A Bíblia fala que eu e você temos que curar as pessoas. Perdão quem dá é Deus. E nós devíamos curar através do cuidado, da oração, trazer essa pessoa mais perto dentro de um discipulado. Mas muitos que se dizem maduros preferem crucificar aquele que pecou. Mas talvez você hoje fale: pastor, eu pequei, eu errei. Eu quero dizer para você que nada vai te parar, porque você é um escolhido de Deus. Nada vai parar você, porque Ele te chamou e Ele te escolheu. Ele te consagrou lá no ventre da tua mãe, e Ele quer trazer cura para o teu coração. Jeremias 1:6, ele fala assim:
Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Terceira coisa que eu quero que você aprenda: que o seu falar determina a sua maturidade. Presta atenção no que ele está falando. Ele fala assim: eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Porque se eu fosse adulto, eu saberia o que eu falaria. Está dando para entender? Ele está falando: olha, eu não sei o que falar, porque eu sou criança. Eu sou imaturo. Então você, cristão, o que vai determinando a sua maturidade é aquilo que você fala. O que determina se você é maduro ou criança é aquilo que você fala, é aquilo que sai da sua boca, é aquilo que você está falando hoje. Isso determina a tua maturidade espiritual, determina quem você é em Cristo. Se você fala: eu não vou conseguir, nada dá certo para mim, ah, eu não quero mais conviver com os irmãos, ah, eu não quero isso, eu não vou mais servir a Deus, você mostra a sua imaturidade, você não sabe o que você está falando. Porque se você fosse maduro espiritual, você poderia dizer: eu todo posso naquele que me fortalece. Você estaria declarando: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Quando você olhasse na sua frente, estivesse vendo muralhas à tua frente, você ia começar a marchar e declarar o nome do Senhor para que essas muralhas caíssem. Então o que determina a sua maturidade é o que sai da tua boca. O que sai para as pessoas, para os seus amigos, para a tua família, determina quem você é. Porque a nossa boca, e já preguei um outro dia sobre isso, a tua boca, o teu falar tem um poder muito grande. Da sua boca saem decretos. E o que tem saído? Quais são os decretos que saem da tua boca? Para de dizer que não vai dar certo. Para de dizer que não é com você, que Deus se esqueceu de você. Para de dizer que você foi esquecido, abandonado. Para de dizer que ninguém te ama. Para de dizer que tudo acabou para você. Porque no versículo 7, ele diz assim: mas o Senhor me disse: não digas isso. Deus estava dizendo para ele: ó, pare de falar que você é uma criança. Pare de declarar algo que eu não mandei você falar. Pare de falar aquilo que eu não coloquei na tua boca. Não foram palavras, essas palavras que eu coloquei na tua boca. Por que você está declarando palavras que eu não mandei? Porque você está dizendo que você é uma criança. Abra a tua boca e comece a profetizar. Abra a tua boca e comece a profetizar sobre o vale de ossos secos. Pare de olhar para as circunstâncias que você está vivendo. A quarta que nós aprendemos, o quarto ponto que nós aprendemos é falar aquilo que Deus mandou. Então pare de falar coisas erradas, mas comece a profetizar sobre o teu futuro, sobre esta cidade, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre a tua saúde. Comece a profetizar. Mas talvez você fale: eu estou vendo ossos secos, mas Deus pode levantar um exército através da tua palavra profética. Crer, ter fé, é profetizar sobre aquilo que nós não estamos vendo. É começar a declarar aquilo que eu não estou vendo. Quando Deus leva o profeta e fala: olha, profetiza sobre esses ossos. Ele só via ossos espalhados naquele vale.
E Deus fala: olha, você acha que esses ossos podem tornar a ter vida? E ele falou: ah, Senhor, o Senhor sabe. Ele tirou o peso e falou: você sabe, Deus. Deus falou: eu sei mesmo, mas precisa de uma atitude sua. Abra a tua boca e comece a profetizar. Abra a tua boca e comece a profetizar sobre o vale de ossos secos. Não deixe as circunstâncias matar os teus sonhos. Deus colocou sonhos dentro do teu coração. Deus colocou planos dentro do teu coração. Deus colocou propósitos dentro do teu coração. Lá no ventre da tua mãe, Deus já havia separado planos e propósitos para você. Mas talvez as circunstâncias hoje estejam matando esse sonho. Mas eu quero que você profetize. Eu quero que ainda, junto comigo, se você pode só fechar os teus olhos um pouquinho. Eu sei que você está assistindo, mas você ouvisse o som da minha voz, e durante 15 segundos você profetizasse bênção sobre aquilo que você ultimamente tem profetizado: maldição, desgraça, morte. Eu quero que você comece a profetizar. Eu não sei se você está profetizando sobre o teu casamento, diz: ah, meu casamento acabou. Eu quero que você comece a dizer: o meu casamento será restaurado em nome de Jesus. Se você tem falado: ah, pastor, para mim está tudo acabado, a minha vida acabou, eu quero que você comece a profetizar sobre a tua vida, que haverá milagres, que haverá bênção sobre a tua saúde, haverá milagres. Se você está doente, comece a profetizar cura. Se alguém na tua casa doente, profetiza a cura agora, em nome de Jesus Cristo. Abra a tua boca e profetiza. Abra a tua boca e declare. Não olhe para as circunstâncias, mas olhe para o Senhor. Aleluia. Eu quero dizer para você que Deus está te vendo, irmão. Deus está te vendo. Sabe, para de fugir de Deus. Para de fugir dos planos de Deus, do propósito de Deus. Maturidade é não fugir do Deus que te chamou. Maturidade é obedecer, porque olha o que ele fala lá no versículo 6, ou perdão, no 7. Para de falar que você é uma criança, que não passa de uma criança. Ele fala assim: eu te conheço. Eu te conheço. Porque quando eu falar para você, vai, eu sei que você vai. Para quem eu te enviar, ele diz aqui: para todos que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Ele está falando: eu conheço você, Jeremias. Eu sei que você vai me obedecer. Então para de colocar obstáculos, para de colocar problema, para de arrumar desculpa. Para, Jeremias, de arrumar desculpa para não cumprir o meu chamado. Para de fugir de Deus, irmão. Deus está te vendo, mesmo que tenha dado errado. Talvez você tenha vindo para essa igreja, veio de outro ministério, e você fala: pastor, mas eu já tentei, eu fiz em tal lugar, deu errado. Mas aqui na igreja eu já tentei e deu errado. Eu vou parar. Eu quero dizer para você, marque isso: maturidade é passar pelo vale, só que com uma lição nova. É passar pelo mesmo vale, só que com uma lição nova, com algo novo que eu aprendi. Talvez você fale: pastor, é fácil falar, porque você é pastor da igreja. Mas antes de ser pastor, eu fui pastor auxiliar do meu pai. E ele me deu uma congregação, hoje nós chamamos de campus, para cuidar. E eu cuidei de um campus durante um tempo.
E esse campus fechou na minha mão. Mesmo assim, meu pai não desistiu. Me deu outro campus para cuidar. E sabe o que aconteceu? Fechou também. Mas hoje talvez você fale, pastor, hoje Deus tem te abençoado. Pessoas, pastores me ligam, me perguntam. Toda semana, pastores me ligam, perguntam como eu estou fazendo isso, aquilo, e conversam comigo. Talvez você fale, pastor, mas o que aconteceu? Eu não desisti. Algumas coisas deram erradas e eu aprendi isso como lição. Mas eu não deixei de ser apaixonado pelas almas. Eu não deixei de responder ao chamado de Jesus. Eu não virei a costa por causa de algo que deu. Simplesmente eu respondi ao chamado de Deus. Eu continuei apaixonado por Jesus e obedecendo a Ele. E se Ele falar para mim, vai, eu vou. Se Ele diz para mim, fala, eu falo. E já passei pelos mesmos vales, só que agora com uma lição diferente. Então pare de fugir do chamado de Deus. Pare de arrumar desculpa. Pare de negociar o ID do Senhor. Pare de negociar o chamado de Deus para a tua vida. Talvez você fale, pastor, mas já errei. Mas eu quero declarar sobre a tua vida: nada pode te parar. Nada pode te parar. Não retroceda por causa do medo. Se o diabo tem se levantado contra a tua vida, não retroceda por causa do medo. Não retroceda. Não retroceda por causa do medo. Abraão foi chamado. E quando Deus chama Abraão, Ele fala: sai da tua parentela. E você vai andar, e eu vou te levar para um lugar. Vou te levar para um lugar que você ainda não conhece. Para Moisés, Deus fala: olha, você vai libertar um povo. Moisés começou a querer fugir de Deus. Ele falou: ah, mas eu sou um homem de palavras duras, eu não sei falar direito. Uns dizem que ele era gago, outros dizem que ele era muito bruto nas palavras. Mas ele começou a arrumar desculpas. E aí Deus fala para ele: olha, se você não sabe falar direito, quando você vai chegar lá, você vai dizer que o grande eu sou, que o eu sou te enviou, que o próprio Deus te enviou. E é isso que você precisa entender. Você tem um Deus que tem um propósito na tua vida. Viva pelo que você acredita. Viva pelo que você acredita. E para terminar, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, eu quero terminar com isso. Os meninos podem vir aqui para ministrar junto comigo. Viva pelo que você acredita. Não viva pelas circunstâncias. 1 Coríntios 2, 9 diz assim: mas está escrito: as coisas que os olhos não viu, e o ouvido não ouviu, e nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Deus está dizendo para você: olhe para a circunstância. Preparou grandes coisas para a tua vida. Deus preparou grandes coisas para você. Feche os seus olhos. Aquilo que você ainda não viu. Talvez você diga assim: ah, eu sou improvável.
sou uma pessoa improvável, pastor. Eu sou uma pessoa improvável, eu sou uma pessoa que ninguém acredita, mas eu quero dizer para você, Deus acreditou em você. Deus continue acreditando em você. Deus continua acreditando em você. E aquilo que os seus olhos não viram, nem os teus ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, é o que Deus tem preparado aos que amam. Comece a adorar ao Senhor. Feche os teus olhos. Comece a adorar ao Senhor.